Reuniões Branham na Alemanha. O que você irá ouvir agora é um relato escrito pelo irmão F. F. Bosworth sobre as campanhas Branham realizadas na Alemanha no mês de agosto de 1955 e publicado 3 meses depois na revista A Voz da Cura. O irmão Branham e o seu filho Billy Paul, o irmão Argenbright e eu pegamos o avião de Nova York no dia 11 de agosto e começamos a reunião na noite seguinte em Karlsruhe, Alemanha, em um enorme tabernáculo de lona com assentos para muitos milhares no lado de dentro e um espaço para milhares mais no lado de fora. Milhares de pessoas afluíram de outras cidades da Alemanha e Suíça e territórios vizinhos. Na primeira tarde de domingo, foram contados 77 grandes ônibus, como os nossos ônibus Greyhound, além de centenas de outros transportes. O grande tabernáculo estava abarrotado com centenas de pé e olhando através das aberturas do tabernáculo do lado de fora. Após um comovente sermão evangelístico pregado pelo irmão Branham, vários milhares de pecadores alemães rapidamente saltaram dos seus pés para aceitar a Cristo como o seu Deus e Salvador. Uns 1.500 mais responderam ao convite quando eu o entreguei naquela mesma noite, depois que o irmão Branham havia terminado de auxiliar o doente e o aflito. Durante o tempo inteiro das reuniões na Alemanha e na Suíça, o irmão Branham pregou o Evangelho debaixo de grande unção, com o Espírito Santo descendo do céu. E os que respondiam aos seus convites para aceitarem a Cristo eram simplesmente emocionantes milhares de cada vez. Eu preguei em todos os cultos da tarde e também brevemente antes que o irmão Branham viesse para pregar e administrar os cultos de cura à noite. E eu nunca vi maior prova da verdade da declaração bíblica de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A parte da cura dos cultos noturnos emocionou poderosamente as grandes audiências. O ministério ungido do irmão Branham como um vidente foi simplesmente sublime. Esta parte do seu ministério não foi testemunhada na mesma medida durante 19 séculos. Foi o seu milagroso discernimento de todas as suas doenças e aflições e até mesmo dos seus pensamentos que elevaram a fé daqueles na fila de cura e de outros em todas as partes da audiência para o nível de cura e pôs o dom de cura em ação. Em todos os casos, o irmão Branham foi permitido pelo Espírito Santo a discernir e descrever com precisão todas as suas aflições. O Espírito de Deus frequentemente mostrava a ele em visão o hospital e de quantas vezes eles haviam sido operados nele, descrevendo até mesmo os cirurgiões e citando as mesmas palavras deles. Ele falava o que ele via, de forma que esta fase do seu ministério estava 100% correto. Em nenhum momento sequer ele estava enganado. O Espírito Santo, pelos seus lábios, em muitos casos, lhes falava de onde eles vieram, até mesmo o nome deles e os segredos do seu coração, incluindo até mesmo os seus pensamentos. Este sinal sobrenatural, ele lhes falou, não os cura, mas eleva a fé deles até que ele pudesse dizer como Jesus,
tua fé te salvou. Este sinal manifestado na plataforma era igualmente um sinal para confirmar a palavra para aqueles na audiência. E quando a fé deles subia ao nível da cura, uma luz aparecia para o irmão Branham que pendia sobre eles, e ele lhes apontava, contando-lhes os seus pensamentos, suas enfermidades e os eventos de suas vidas, de onde eles vinham, e muitas vezes essa é a sua própria fé que os havia curado. Muitos mais foram curados assim, sentados na audiência, do que aqueles que estavam na fila da cura. Quando eu cheguei para falar numa reunião de tarde, alguns daqueles que tinham sido tão maravilhosamente curados estavam na plataforma dando seus testemunhos no alto-falante. Então, eu perguntei quantos dos que estavam presentes que haviam sido curados. Quando eles ficaram de pé por toda a audiência, eu lhes pedi, enquanto apontava para eles, um por um, para declarar do que eles haviam sido curados. Deste modo, 100 testemunharam, e eles foram somente uma parte dos que estavam de pé. Naquela noite, quando o irmão Branham orou por uma garotinha, ela foi imediatamente curada de cegueira total. E quando sua mãe veio até ela, ela perguntou: "Você é minha mãe?" E agora, claramente, ela via a audiência inteira. 1 minuto ou 2 depois, um homem totalmente cego recebeu a sua visão. E então, um homem que era um surdo-mudo de nascença foi curado imediatamente quando o irmão Branham orou por ele. E ele repetia palavras em inglês enquanto elas eram faladas para ele. Você deveria ver a sua felicidade quando ele ouviu o cântico das pessoas pela primeira vez em sua vida. No sábado pela manhã, todos os pastores de todas as denominações, incluindo aqueles da igreja estatal, se reuniram em um grande salão de festas para o café da manhã dos ministros. A equipe Branham foi apresentada a todos esses ministros da cidade pelo Dr. Adolf Gahumbe, de Zurique, Suíça. Ele é um doutor da lei e um cristão muito devoto. Ele se tornou um membro do nosso grupo na Alemanha e na Suíça, dando todo o seu tempo e nos levando de um lado para outro para todas as reuniões. Foi ele quem havia planejado as reuniões na Alemanha e na Suíça, o seu próprio país, tendo as agências de propaganda postado grandes cartazes nas placas e carros de rua nas regiões circunvizinhas e nas cidades. Ele fala fluentemente em alemão, francês, italiano e muito bem o inglês. Cada membro do grupo falou brevemente quando fomos apresentados e fomos seguidos por uma emocionante mensagem pelo irmão Branham. Foi um tempo do mais doce companheirismo. Muitas perguntas foram feitas pelos pastores da cidade. Na manhã seguinte, os ministros da igreja estatal vieram ao nosso hotel e, após o café da manhã, nos fizeram perguntas até às 12h30. Um destes ministros tinha o ouvido esquerdo totalmente surdo por muitos anos e me pediu para que orasse por ele. Sua audição foi restabelecida imediatamente. Na última reunião, todos os pastores da cidade, incluindo os da igreja estatal, auxiliaram na oração ao enfermo. A reunião terminou em um momento de glória. Só Deus sabe o que esta visitação significará no ministério futuro desses pastores alemães de cada igreja na cidade. Muitas pessoas viajaram de toda a parte da Alemanha para a próxima reunião em Lausanne, Suíça.
Eles nos falaram que a cidade inteira de Karlsruhe foi sacudida pela reunião. A fim de elevar a fé das pessoas nos cultos da tarde para o ministério do irmão Branham nos cultos de cura à noite, eu geralmente pedia a Deus para que confirmasse as minhas mensagens com 2 ou 3 milagres visíveis, tais como a cura total de ouvidos surdos. E isto ele fez. Alguns daqueles que tiveram seus ouvidos perfurados por operações radicais do mastoide foram curados imediatamente. Um homem que teve a sua orelha esquerda completamente removida por causa do câncer, com as bandagens ainda sobre ela, veio à plataforma e pediu a mim para orar por ele. Em um instante, Deus lhe deu a audição perfeita. Aqueles que vieram para o próximo reavivamento em Lausanne, Suíça, nos falaram que a cidade inteira onde este homem morava foi sacudida por este milagre e estavam indo até a sua casa para ver isso se era verdade.